Orar. Paizinho, bom dia para você de novo. Obrigada, Senhor, por esse momento, por a gente estar aqui junto. Obrigada, Senhor, porque você se revela para nós. Eu sei que você tem coisas fantásticas para nos revelar hoje, para nos contar assim, algo novo que a gente não conhece. Obrigada, porque teu Espírito Santo está do nosso lado, nos ensinando, nos revelando, abrindo os nossos olhos espirituais para as tuas verdades. Que tu possas, Senhor, estar encontrando em nós corações sedentos e abertos para ouvir com os ouvidos e ver com os olhos e entender com o coração. É o que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, amados. Surpresa maravilhosa. Eu aposto que vocês nunca leram Efésios desse jeito. Eu nunca li Efésios desse jeito. Efésios é o livro que a gente usa como base para o Seminário de Vida do Espírito Santo, mas eu descobri Efésios essa semana. Eu descobri Efésios essa semana. Tudo novo, tudo novo. Então, vamos embora. Foi muito interessante, porque, assim, um capítulo pequenininho, né? E eu não sabia como espremer. Vamos ver se a gente termina. Não sei se a gente termina. Eu acho que sim, fiz um esforço. Mas vocês vão ver o que vai acontecer nessas 6 semanas. Eu tenho grandes expectativas para isso, né? Vamos relembrar aí só onde a gente estava, para a gente fazer o fio. Porque eu tenho certeza que muita gente, possivelmente, que vai ver depois, aí está assim, por que a gente saiu daqui, né, de Atos e foi para Efésios, né? A gente saiu de Atos e foi para Efésios por causa do momento, o momento que Paulo estava vivendo. Então, tem várias cartas que estão antes de Efésios, mas Paulo já tinha escrito, na verdade. Então, a Bíblia, aquelas cartas, elas são meio, eu não vou garantir, né, na ordem assim, porque nem se sabe ao certo, mas a tentativa é de que aquelas cartas estejam numa ordem cronológica. E aí agora a gente vai pegar as cartas chamadas cartas da prisão. Não sei se vamos fazer todas, mas aí o que acontece? Vocês lembram? A gente estava aqui só relembrando, eu botei umas anotações aqui, né? Em Atos 28, teve toda aquela tempestade, e aí o navio naufragou lá na ilha de Malta, eles passaram o inverno na ilha de Malta, quase que eu ia para a Itália nessa viagem assim, né? Mas estava muito frio, eu preferi ficar em casa. E aí, resultado, depois eles chegaram finalmente a Roma, né, na primavera seguinte, e aí Paulo teve liberdade de estar numa casa, ele pôde alugar uma casa e estava sob a vigilância de um soldado ali, mas ele podia receber quem ele quisesse. Ele ficou 2 anos ali em prisão domiciliar. E aí, o que acontece? Ele... boa. Para mim desaparece, eu vi Valéria fazendo assim e o negócio continuou aqui para mim. Mas aí o que acontece? Ele podia encontrar todo mundo ali numa boa, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu ali naquele meio tempo? Ele escreveu as chamadas cartas da prisão. E aí, para quem se interessa, cadê, né? Vou dizer, além das pregações, tarararará, tem uma série chamada Paulo para Todos, os fluminhos aí de livro. Esse é um dos livros da série. Eu acho que eles não são numerados, não, mas eu ganhei a série toda. Porque Deus é bom. E um dos livros da série desse cara hiper conhecido, esse teólogo chamado N.T. Wright, um dos livros dessa série de Paulo para Todos é esse que se chama Cartas das Prisões, tá vendo? A série toda é Paulo para Todos e o livro, em particular, é Cartas da Prisão, né? Está no singular. E aqui ele fala de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, acredita-se que Paulo escreveu Efésios, Colossenses e Filemão muito perto uma da outra, por causa da geografia do negócio, estava tudo acontecendo ali, a gente vai falar alguma coisa. Enfim, eu não estou vendendo livro, não, viu? Se quiser procurar na Amazon, não sou eu, mas assim, é muita fonte, é muita maravilha. Enfim, a gente terminou
o Atos 28 com aquela narrativa que chama muito a atenção, né? Muito atenção, aquela história que estava lá em Isaías, acho que Isaías 6, né? Que eles não vejam com os olhos, né? Não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração. Por quê? Porque o nosso coração é duro. Aquela palavra, ela é séria para a gente, porque às vezes a gente fica ouvindo, e a gente não entende nada, não captura nada, a gente não pega fogo. Por que, que a gente não pega fogo? Porque o nosso coração está pensando noutra coisa, né? Aí eu vou para a praia, aí hoje tem um almoço com a família, e aí vai ter aquele blá, blá, blá todo, ou então, eita, hoje vai ter o almoço com a família, tem que arrumar não sei o quê, e a palavra de Deus, ela fica como um devaneio e vai embora, né? A gente precisa realmente dar atenção a isso. Meu Deus, tem que chegar na ação. Enfim, e aí a gente fez, né, essa conexão com o livro de Efésios. Por quê? Porque aquilo ali que a gente estava vendo continua na nossa vida, sabe? Nós continuamos, nós somos o capítulo 29 do livro de Atos, e a gente precisa entender isso. É uma continuidade aqui. O livro de Atos, ele termina, todo mundo sei, abruptamente, né? Não tem despedida, saudações para não sei quem, papapá. Não, ele para, de repente, ele não conta nem o fim da história de Paulo, que a gente também não vai entrar aqui, porque vai tomar o tempo de Efésios 1, e a gente vai focar em Efésios 1. Então, a gente precisa mesmo se ligar. E aí, antes de começar, eu queria lembrar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso era aquela cidade, era uma cidade grande, comércio, passava muita gente ali, uma cidade portuária, muito importante comercialmente, e era muito conhecida pela feitiçaria e tal. E tinha aquele templo da deusa Diana, lembra? Aquele que o povo ficou gritando 2 horas, assim, grande é a deusa Diana de Éfeso, grande é a deusa Diana de Éfeso, né? E aí, aquele povo era muito dado a crendice, eles acreditavam no sobrenatural, mas um sobrenatural que não era de Deus. E ali, Paulo fundou uma escola, lembra da escola? Eu até anotei aqui o nome do cara, né? Escola de Tirano. Lembra? Está lá, nem sei qual é o versículo, 9 e 10, 9 e 10. Ele fala que, assim, porque ele foi rejeitado, ele normalmente chegava e pregava nas sinagogas, mas aí ele foi rejeitado, ele tentou 3 meses, depois não conseguiu. Aí ele fundou uma escola chamada Escola de Tirano. Aquilo foi entendido como uma faculdade. E aí, minha gente, não há muito detalhe ali no livro de Atos sobre isso, mas a gente sabe que ali naquela região foram fundadas as 7 igrejas que estão citadas no Apocalipse. Ali na Ásia Menor, e você vê o formato delas numa tour, vamos dizer assim, né? Numa sequência que é citada lá em Apocalipse, né? Aquelas 7 cidadezinhas assim, e aí termina com Laodiceia. E aí essa cidade aí é próxima de Colossos também, né? É muito compreensível, né? Tudo que está acontecendo ali quando a gente junta esses pedaços de coisas. E agora, o que é que acontece? Um detalhe importante sobre a carta de Efésios. Ela é muito associada com a carta aos Colossenses. Eu nem me ligava nessa conexão, né? Nunca fiz um estudo de uma junto com a outra. Mais da metade dos versículos de Colossenses estão na carta aos Efésios. E o que é que os estudiosos entendem? Então, isso não é bíblico, né? Não é comprovado biblicamente, mas eles querem entender o seguinte: houve um problema na igreja de Colossos, que não foi nem Paulo que fundou, não há nenhuma narrativa sobre isso, pensa-se que foi um outro cara chamado Epáfras, que está lá citado na carta aos Colossenses, e aí, no fim, deu uma bronca na cidade de Colossos. Uma bronca de quê? De ídolos, estavam entrando, né, ideologias diferentes na igreja. E aí,
Paulo escreve para os Colossenses esclarecendo sobre isso. E, nesse meio, ele fala das verdades de Deus na intenção de resolver aquele problema. Então, o que é que os estudiosos entendem? Que depois que ele fez aquilo, e para mandar para aquela igreja, ele viu, pô, isso é importante para todas as igrejas. E aí ele escreveu outra carta, agora essa mais ampla, que seria a carta aos Efésios, e ele escreve essa carta contendo aquelas coisas importantes que estava lá em Colossenses, e aí ele coloca mais, ele completa a visão. Então, essa carta aos Efésios é entendida como o suprassumo, eles chamam a quintessência. Nunca mais eu tinha ouvido essa palavra, eu acho que o Everton nunca ouviu esse negócio. Quintessência, o suprassumo da obra paulina. É isso que eles chamam, a rainha das epístolas, é assim que é chamada a carta aos Efésios. Por quê? Porque ela é uma carta teológica. A maioria das cartas de Paulo foi para resolver uma bronca aqui, bronca lá. E aí, essa carta não. E é muito interessante porque essa carta a gente lê, eu olhei várias versões, né? NVI, Araque, Paz, nossas versões, eu olhei aqui em James, que às vezes é bem diferente, todas elas têm carta aos irmãos, né, aos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Mas acontece que há 3 dos manuscritos bem originais que não tem o endereço, né, não tem Éfeso ali, entende que foi uma carta entendida como circular, uma carta que era enviada para circular entre as igrejas. E aí fica assim, essa carta é para os Efésios, não era para os Efésios, pá. E aí entende-se que Éfeso, por ser uma igreja grande, né, ela foi sede de Paulo, Paulo morou lá 3 anos seguidos. Não se tem notícia de Paulo ficando mais do que 3 anos em outro lugar. E aí, alguém entendeu-se, né, que alguém um dia resolveu escrever que a carta era para a igreja de Éfeso ali, e aquilo acabou sendo traduzido, mas é o que eu estou dizendo, há 3 manuscritos dos mais confiáveis, eles chamam dos melhores, né, porque tem várias confirmações do texto em si, nas transcrições, e elas são consideradas como muito valiosas, e as 3 não têm o nome de Éfeso nessa carta. Enfim, findão de história, eu sou uma pessoa que detesta história, minha gente, não sou muito ligada a esse negócio, mas eu descobri que história realmente nos ensina muita coisa, né? Enfim, vamos passando aqui adiante, Jesus, já foram 14 minutos. Enfim, a gente vai passar para, de fato, né, essa coisa da carta. Aí eu já disse a vocês, essa carta é chamada a Rainha das Epístolas, é a coroa dos escritos de Paulo, é a quintessência do paulinismo, ela é tudo, assim, né? Super respeitada, né? Como uma obra teológica, é a obra teológica de Paulo. Não é o Paulo apóstolo evangelizando, não é o apóstolo pastor cuidando das igrejas, é o apóstolo mestre, né? Aquele momento que ele está ensinando mesmo. Olha, a mensagem é essa. Então, 6 semanas para a gente capturar qual é a mensagem, né? Vamos lá. Vamos ler Efésios, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, 2 comentários, um eu já fiz a respeito de Éfeso, né? Que está em muitas versões modernas, praticamente todas, mas não estava em 3 manuscritos lá do 1º e 2º século, que eles acharam há muito tempo. Portanto, pensa-se que é uma carta circular, para quem entrou agora. Mas aí o que acontece? Aqui também Paulo está se afirmando como sendo o autor. E é muito interessante, porque o estilo mudou, porque Paulo cuidava muito das igrejas, ele amava as igrejas e pá.
a turma muitas vezes discutiu. A autoria de Paulo não é, mas está escrito textualmente. Muita gente dizia assim, não, isso aqui é de um pupilo de Paulo, porque Paulo não escrevia desse jeito. O estilo da carta, ele é um pouco diferente, como eu falei, porque ela é uma carta teológica, né? Ela é uma carta tipo João, era uma carta que se João dissesse assim, a autoria de João tá tudo bem, porque João é João, né? João escreveu o evangelho dele diferente, João escreveu Revelation, né? Apocalipse. Então, se dissesse assim, uma carta de João, estava bom demais, mas, enfim. Aí, continuando, né? Vamos olhar para a estrutura dessa carta, né? Essa carta, ela é bem construída, eu não sei como a versão de vocês está. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela é muito amigável, uma Bíblia que foi feita para estudos em célula, e aí, olha como ela fica bonitinha. Há dois trechos principais, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui tem os dois versículos que eu li agora, e aí tem dois trechos, tem esse trecho, o primeiro e o segundo. Talvez esteja dividida assim na Bíblia de vocês também. Esse segundo trecho, que é o primeiro grande, são chamadas as bênçãos espirituais em Cristo. Aqueles títulos que eu nunca leio, ele vai do versículo 3 ao versículo 14. Do versículo 3 ao versículo 14, há como uma declaração de tudo. Aqui a gente vai ver e vai ver em detalhes, né? O que Deus fez, o que Jesus fez, o que o Espírito Santo faz ainda conosco, né? E tem a declaração do alvo, do objetivo, do plano de Deus. Tá? Aqui dos versículos 3 ao 14, né? E aí, na parte final, do 15 ao 23, tem uma oração de ação de graças a Deus por aquele povo. Então, a gente vai aprender com Paulo, né? Isso é meio que Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e aqui Paulo está nos ensinando, dos versículos 15 ao 23, como orar pela sua célula, como orar pelas pessoas do seu ministério, né? Como orar, se você é um pastor, pelas pessoas da sua igreja. E é muito importante, porque... Mas não vou adiantar isso aqui, não. Vou só dizer, não tem oração material nenhuma. Não tem assim, ai, Senhor, traz provisão para o povo. Ai, Senhor, traz saúde para o povo. Ai, Senhor, faz não sei o que para o povo, né? Não, não tem nada disso, né? Não pede emprego, não tem coisa nenhuma aqui, né? Nem provisão ele pede. Mas, e veja, ele estava na prisão. Ele estava na prisão. Depois a gente vai ver o que é que ele pede para o povo dele, tá? Cheio de coisa, e você querendo se adiantar. Vamos devagar. Eu estou toda amarradinha aqui, que é para poder... Não posso botar slide, né? Mas vou tentar ficar ligada aqui para a gente cobrir tudo e depois poder falar sobre essa carta maravilhosa. Aí vamos ler aqui versículos 3 a 6, tá? A palavra diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gente, aqui Paulo está bendizendo ao Senhor Deus, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está dizendo uma coisa tremenda aqui nesse versículo 3, diz assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha, se você tomar posse desse versículo, você pode só planar na sua vida, só planar. Se você acreditar que você é alvo de todas as bênçãos celestiais em Cristo. Está escrito, não sei o que estou dizendo. Às vezes a gente tem aquele negócio assim, Deus prometeu, Deus me disse, não sei o que lá. Eu estou dizendo, Deus disse, mas ele não disse a mim, ele disse a mim e a você.
que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Nós somos abençoados. Não importa, a gente é matéria, é carne, a gente mente, a gente enrola, a gente inveja, a gente quer poder, a gente quer aparecer. A gente, né, eu me lembro de uma imagem que uma vez o pastor André usou numa fala dele assim. Sabe aquela foto que você vai tirar e de repente aparece 30 pessoas e só entra na frente, nunca entra atrás? Tchum, tchum, tchum. Ou então assim, faz assim, todo mundo para. Você apaga a cara de quem está atrás da sua mão, mas você vai aparecer, você está ali. A gente precisa, né? A gente tem essa ansiedade de ter significado. Sabe o quê? Nós temos significado. Em Cristo Jesus, nós temos significado, porque Ele nos criou, mas Ele nos criou e derramou sobre nós bênçãos e se preocupa conosco até hoje. Ele está batendo a porta. A gente está conversando aqui e ele está batendo na nossa porta. Ele está querendo entrar aqui. Eu vejo a hora dele sair. Sai, Cátia, deixa que eu vou falar. Porque ele quer falar com a gente. Ele quer estar conosco. E a gente vai ver isso na continuidade desse negócio. Ele quer estar conosco o tempo todo e dividir a glória dele conosco. E a gente precisa entender isso. Vamos para frente. E aí, o que diz aqui? Versículos 4 a 6. Ele fala da escolha que nós temos, né? Nós fomos escolhidos para sermos o quê? Irrepreensíveis. Nós fomos... Essa palavra está rolando aí. Essa semana eu fiz uma disciplina aí, né? No SAT, uma disciplina de um pastor que eu conheço bastante, e ele fica falando assim, Tito, né? Tito 1, guardei, viu, pastor? Tito 1, nós somos para ser irrepreensíveis. E Tito não diz uma vez só, não, ele sai dizendo duas ainda lá. E tem irrepreensíveis aqui também. Nós fomos chamados para sermos irrepreensíveis. Nós somos para ser a menina dos olhos do Senhor, mas modeladas nele, né? Com o DNA dele, né? Temos que ser pessoas que, por termos sido abençoados e escolhidos, nós precisamos ser diferentes. A gente precisa brilhar uma luz que outras pessoas que não são abençoadas assim não têm. Eu hoje estou toda teológica, né? Enfim, nós fomos escolhidos via Jesus, nós fomos escolhidos. Olha o momento disso, minha gente. Não estou enxergando mais nada aqui. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo, está aí no versículo 4. Antes da criação do mundo, a gente não existia. A gente não foi bem comportado ou mal comportado. A gente não foi bonitinho nem foi feio. A gente estava lá, foi antes da criação do mundo. E a gente sabe que Deus criou o homem por último, e a mulher depois ainda, né? Porque estava caprichando ali, foi melhorando a criação. E aí, o que acontece? A gente foi criado para ser santo e irrepreensível. Assim que a gente foi feito. E aí a gente fica parado, né? Você vê muita discussão sobre a palavra escolheu. Deus escolheu. Assim, ele escolheu, então, ele é bonzinho para uns e malzinho para outros. Aí a gente fica olhando o que Deus pode fazer, porque ele é Deus, e a gente fica discutindo. Ele não devia ter escolhido. Ele escolheu, ele não escolheu. E foi, e não foi. E por causa disso, a gente se divide, por causa de alguma coisa que é pertinente ao Deus Todo-Poderoso. Mas a gente não fica olhando para o que é pertinente a nós. Nós fomos escolhidos para sermos irrepreensíveis. Eu não vejo ninguém discutindo a respeito disso. Eu sou mais irrepreensível que você. Eu nunca ouvi ninguém querendo dizer isso, quer mostrar isso. Mostrar, aparentemente, mas só você achar que é irrepreensível já tá furando pneu ali. Puf, né? Eita, falhou aqui essa parte, a parte da humildade. Enfim, uma coisa que amo no versículo 5 é que ele, em amor, nos predestinou. Então, não foi em ódio, não foi em mesquinhez, não foi em esse sim, aquele não, foi em amor que ele nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filho. Qual é o plano de Deus? É que a gente tenha um relacionamento hiper próximo, de dependência. Todo mundo aqui é filho? Todo mundo aqui é filho.
Eu garanto a você que se sua mãe tivesse cuidado de você, você não estava aqui hoje. Se ela não lhe desse de comer, se ela não lhe abrigasse, se ela não lhe limpasse, se ela não botasse você num cantinho para dormir e não pegar uma doença, se ela não lhe cuidasse, você não estava aqui hoje. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos cuidar como filhos amados. Como filhos amados. É esse o relacionamento que ele quer. Claro que ele também quer amizade, né? Porque a gente cresce, ele quer bater um papinho com a gente também. Aí também aí ouvindo ele falando em você, ó. Talk to them. A gente está nem ouvindo, a gente está nem aí. E ele falando conosco, ele está falando com você aqui agora. Abra o canal do Senhor. E aí, continuando, isso tudo para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Nós temos a graça de Deus através do seu Filho amado. Gente, é muita revelação para uma hora só. Eu não vou ficar falando 10 horas sobre Efésios 1, mas acredite, eu podia. Eu podia ficar falando 10 horas sobre Efésios 1. Eu podia falar 10 horas sobre qualquer versículo nesse capítulo. Mas nós vamos continuar. Vamos para o versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E aqui uma coisa que todo mundo sabe, mas ninguém dá valor. Talvez porque a gente não entenda essa palavra redenção, talvez porque a gente ouve isso desde pequeno, Jesus nos salvou, e bota a cruz ali na igreja, a gente vê a cruz passando para lá e para cá, tira foto na cruz, né? A gente tira foto na cruz. Mas a cruz devia ser toda melada de sangue, eu acho, viu? Os decoradores aí, o povo da arte, a cruz devia ser toda melada de sangue, porque assim era a cruz original. A nossa cruz não tem Jesus lá, porque ele ressuscitou, maravilha. Mas o sangue dele ficou lá na cruz. Ele foi, mas o sangue dele ficou lá, porque foi derramado por nós. E essa palavra, essa palavra, redenção, nele temos a redenção por meio do sangue. E, minha gente, veja, não foi o poder de Deus que nos salvou. Não foi o amor de Deus que nos salvou. Foi o sangue de Jesus que nos salvou. Foi o sangue dele que nos salvou. Deus podia ter dito, todo mundo para dentro, o paraíso é dele, o céu é dele, o céu é dele. Ele podia dizer, todo mundo para dentro, todo mundo para dentro. Acabou. Você não tem jeito, mas vamos ficar assim mesmo. Não. Pelo seu amor, ele foi lá e pagou o preço que era devido. Redenção significa compra. Compra. Nós éramos escravos e fomos comprados por preço alto. Por preço alto. Agora, pense isso de um Deus que podia fazer qualquer coisa. Ele podia escolher diferente. Está escrito na palavra, Jesus podia ter dito, basta, chega, quero mais não, foi uma má ideia, pai. Vamos conversar sobre isso. Manda os anjos aqui, que eu quero sair desse lugar. Ele ficou. Foi por amor que ele ficou, mas o preço foi pago na cruz. O preço foi pago com o sangue de Jesus. De novo, medite nessa palavra, quando você puder. Vamos seguir. Versículo 9. Vamos aqui, deixa eu ver como é que eu estou. O primeiro. Deixa eu ver um pouquinho de água. Vamos no versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação e na plenitude dos tempos. Eu quero confessar a vocês uma coisa, minha gente.
Eu nunca parei para pensar duas vezes nesse negócio, nesses versículos, porque ele não diz para eu fazer nada. Eu gosto muito de me concentrar na parte de o que eu tenho que fazer mesmo. As coisas celestiais são bem celestiais, não são bem de Deus, então não sai discutindo muito, não. Ah, ele veio antes, ele veio depois, ele vai o milênio, né? E é antes e depois. Eu fico pensando muito nessas coisas, não. Mas aqui, dois versículos, tem a revelação, e o versículo 9 começa assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Alô, alô, ele vai revelar aqui agora, ele vai falar sobre o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A gente sabe que ele quer que a gente seja santo, a gente sabe que ele quer ter relacionamento conosco, a gente sabe muita coisa pequenininha, porque tudo parte de um grande plano. É tudo parte de um enorme plano dele para a humanidade. E o que ele diz? Ele diz, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, olha o propósito de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é um momento que vai acontecer na hora que a gente ressurgir, né, em Cristo Jesus. Tudo isso vai acontecer o quê? A convergência, tudo vai convergir para Jesus, tudo vai convergir para Ele, que é Deus, né? Toda a criação, o sobrenatural e o natural, tudo vai convergir. E é bem interessante, porque ontem eu disse assim, para mim mesma, né? Ai, acabei esse negócio aqui, vou só arrancar algumas coisas demais, né? Tinha muita coisa para falar a respeito de tudo isso. E aí eu fico tirando coisas, né? Não, não, por aqui não, fala mais dessa cidade não, não sei o quê, corta isso e tal. E aí eu botei para eu ficar ouvindo aqui, né, no meu celular, o Mike Bickle. Algumas pessoas já ouviram falar. Esse cara é o diretor da escola, da igreja que ora 24/7, lá em... F-Hop School, né? Isso. E aí, o que acontece? Ele começou a falar, e ele estava falando assim, ele tá nessa vibe agora, né? De assim, o que é o céu, como é o céu, e pá, porque como é que a gente quer trazer o céu para a terra se a gente não sabe como é o céu, e aí ainda falou de outro cara que eu não vou sair falando por aqui. Aí o que acontece? O cara está lá falando, e aí de repente ele começa a falar de Efésios 1. O cara estava falando em cima de Apocalipse, do final dos tempos, da visão de João, né? Acerca do céu e pá. E ele começa a falar sobre Efésios 1, sobre essa revelação que Deus fez para nós, porque a gente fica redescobrindo, né? Essa abordagem era bem diferente. Tem um cara aí que eu estou entrevistando gente que quase morre, o que é que eles viram, o que é que não viram, e como tudo converge para o mesmo canto, etc, etc. Mas, de repente, ele está falando aqui, olha, o fim das coisas, o alvo de Deus é fazer convergir para Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Todas as coisas celestiais e terrenas. Ele quer atrair para si. E a gente fica preocupado com assim, umas banalidades. Essa roupa combina com aquela. Às vezes eu fico assim, Jesus, eu fico preocupada assim, meu pneu está cheio ou não para eu ir para a cidade hoje. E assim, as coisas são tão locais, tão pequenas, né? Que você fica pensando, Jesus, tudo é muito maior. Como é que eu faço para a minha mente se preocupar com essa coisa que é o objetivo de Deus, alinhar a minha mente com a de Deus? É claro que a gente tem que viver o dia. Se eu não tiver pneu hoje, eu não vou para a igreja. Então, isso é importante, mas não é tão importante quanto quem eu sou, as minhas escolhas, os meus valores, né? O meu objetivo, como é que eu gasto meu tempo, como é que eu gasto meu dinheiro, como é que eu me coloco, né, diante da vida. Vamos para frente, mas vocês tiveram agora a revelação do que é a vontade de Deus, tá?
Não se esqueçam disso. E aí tem o versículo 8, que ele diz assim, a graça de Deus, né? Ele estava falando da graça de Deus no versículo anterior, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Guarda isso, porque quando chega na hora da oração, mais tarde, eu falei a segunda parte que ele vai orar, a sabedoria e o entendimento vão chegar, sim, lá na petição de Paulo para o povo de Éfeso, aliás, para o povo das igrejas, né? Porque lembrando que isso aqui é uma carta circular, tá? Então, ele está aqui, ele está dizendo no passado, né? Que ele derramou, ou, vocês conhecem tempo verbal, isso é passado. Ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento, está escrito na palavra. Versículo 9. E nos revelou o mistério das... Eita, estou aqui perdidinha, né? Para frente, vamos para frente, vamos para frente. Convergir, tarararará. Versículo 11, tá? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o quê? Para o louvor da sua glória. É isso que ele quer, que nós sejamos para o louvor da sua glória. Deus quer que a nossa vida seja um louvor à glória dele, que nós espelhemos a glória dele por onde nós passemos, onde a gente estiver, a glória dele brilhe em nós, através de nós, né? E esse negócio é muito importante a gente entender que eu amo a primeira palavra do versículo 11, eu não sei qual é a versão de vocês, na minha diz nele, nele fomos também escolhidos. Outras versões podem ter de outro jeito, eu estou na NVI, viu, minha gente? A palavra diz que nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados, e é como eu falei, fica todo mundo reclamando porque Deus predestinou ou não predestinou, cada um, que é isso, mas ele disse, vocês foram predestinados nele. O que é que Deus diz para a gente ser salvo ou não salvo? O que é que a gente precisa? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Então, nós fomos salvos nele, em Jesus. E aí é uma coisa que a gente fala e usa até imagem, né? Como se você recebesse um cheque. E aí você precisa ir no banco, descontar. A gente precisa entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É Ele que pagou o preço, mas Ele não vai obrigar você a receber essa dádiva. O sangue dele derramado por você, ele não precisa ser aceito por você. Tem muita gente que diz, eu não quero, eu não aceito, isso aí não é para mim, eu não preciso disso, eu vou me esforçar, eu vou melhorar. Então, tem gente que não aceita o sacrifício de Jesus. É outra história, mas o que ele nos predestinou foi em Jesus, você tem a salvação. Em Jesus, você foi escolhido. Em Jesus, você tem direito a ser meu filho, minha filha. É nele que está o segredo de tudo isso. Vamos para frente. Quando vocês ouviram, versículo 13, tá? Quando vocês ouviram e creram, perdi aqui, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. É outra coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês. Vocês estão vendo a repetição?
para louvor da sua glória. O versículo 12 termina com para louvor da sua glória. O versículo 14 termina com para louvor da sua glória. Vocês percebem isso? É para louvor da sua glória que tudo isso acontece, porque Deus é digno de louvor. Deus é digno de louvor. E todo esse plano, tudo isso que aconteceu e está acontecendo conosco é para louvor da sua glória. Porque ele é tão bom, mas ele é tão bom, ele é tão bom que ele pode criar uma miríade de pessoas que não valem nada, mas que ele pode resgatar e fazer iguais a ele para louvor da sua glória. Ele é tão bom que ele pode transbordar para todos nós, para louvor da sua glória. E esses versículos, o 13 e o 14, eles falam da operação do Espírito Santo de Deus. Eu também poderia passar aqui a manhã toda falando sobre os versículos 13 e 14. Quando você ouviu e você creu na palavra, o evangelho, né, que nos salvou, nós fomos, né, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ele é o nosso selo. Aí a gente lê assim, temos o selo da promessa, temos o selo da promessa. Ele habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus, habitando dentro de nós. Ele é o selo da promessa, ele é a garantia, ele é como se fosse assim, o sinal que você paga para, sei lá, vou comprar um apartamento, quero comprar. Agora você faz tudo online, né? Antigamente, no meu tempo, tempo que os cabelos brancos não estavam aqui ainda, a gente tinha que dar um sinal, porque a gente tinha que ir no banco, arrumar não sei o quê, e e você guardava aquilo ali, isso aqui é meu, olha, eu quero comprar esse apartamento aqui, né? Ele é meu, eu dava um sinal. E aí, assim, se você não comprou, você perde o sinal, mas o sinal estava dizendo assim, não, eu quero comprar mesmo, eu quero comprar mesmo. Você ainda não está vendo aqui o dinheiro, mas eu vou chegar aqui e vou finalizar essa operação. O Espírito Santo é assim na nossa vida. É assim na nossa vida. Ele é um sinal de que nós vamos estar completamente na presença de Deus. Nós ainda habitamos aqui, mas nós temos em nós o sinal daquilo ali. E vê, o cara que recebeu o sinal, ele pode usar o sinal. Ele pode usar, é porque é dele. É dele já. E o Espírito Santo está em nós. Nós podemos operar com ele agora. Não é esperar quando o cara trouxer o resto do sangue de Cristo. Não. Não, agora nós podemos estar operando com o Espírito Santo que habita em nós. E aí, o versículo 14 diz, ele que é a nossa garantia de herança, nós temos herança em Cristo Jesus. Nós temos toda uma promessa que está em nós, né? Que habita em nós, e nós vivemos uma vida, isso me constrange muito, muito, muito. A gente vive uma vida como se ele não estivesse habitando dentro de nós. A nossa vida, ela não reflete a grandeza do que está em nós. E isso é muito estranho, deixa eu colocar isso assim. Isso é muito estranho, que a gente não toma posse disso, e que a gente não faz isso mover, né? Porque a gente não dá espaço, a gente abafa esse Espírito Santo que mora, que habita dentro de nós. Vamos continuar aqui, que a gente está, meu Deus, bem em cima. Olha, a outra parte, que começa agora, a parte de 15 a 23, a segunda parte dessa carta, ela é, como eu falei, uma oração de ação de graças, e uma oração de pedidos, né, para aquele povo da igreja, né, da igreja de Cristo. Quando eu faço assim, eu tô vendo na minha cabeça a sequência, né, das igrejas ali da Ásia Menor que foram fundadas naquela ocasião. Vou ler aqui. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês,
mencionando-os em minhas orações. Primeiro, o quê? Agradecimento. Paulo está fazendo agradecimento pela vida daquelas pessoas. Só um pouquinho. Pela vida daquelas pessoas. Ele está agradecendo aqui. E aí, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vocês estão vendo o que é que Paulo pede? Paulo pede isso para a nossa vida, porque eu me entendo como alvo dessa oração aqui. Sério, né? Eu peço que ele dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pleno não vai ter, né, Paulo? Mas tudo bem, eu pego uma parte somente. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, os olhos do nosso coração. O que que o nosso coração vê? O que que o nosso coração enxerga? Porque o nosso coração, lembra a história, né? Ele é enganoso, mas ele é quem rege a nossa vida. O que que a gente faz, né? O que que o nosso coração vê, enxerga, quer, deseja, almeja, né? Eu anotei aqui, meu Deus, então, o tempo está acabando demais. Mateus, bota aí nas suas anotações, Mateus 6, 22 e 23, para você olhar lá depois, né? Mateus 6, Paulo diz assim, os olhos são a candeia do corpo, a luz, né? A vela do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Às vezes a gente só enxerga o ruim. É doença, é tristeza, é depressão, é angústia, é ressentimento. Aquela pessoa me magoou, olha, me magoou tanto, olha, eu fico aqui perdoando, mas eu fico tão triste, eu fico remoendo e remoendo e remoendo, eu não perdoo, como Deus disse para eu perdoar, porque meus olhos só estão enxergando a amargura, a tristeza, o que o outro fez contra mim, e porque eu não tenho, e porque eu fui injustiçado. A gente coloca nossos olhos no lugar errado. Nossos olhos precisam ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para a gente olhar para o tamanho das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Continuando. Eita. A fim, continuando, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Se a gente consertar nossos olhos, a nossa esperança vai ser realmente trocada. A fim de que vocês conheçam essa esperança, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Somos riquíssimos, somos riquíssimos. 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse livro de Efésios vai falar em força e poder, viu, minha gente? Ele vai falar em força e poder. E aí, assim, né? Ah, eu posso qualquer coisa, deixa comigo, deixa comigo. Não. Botou a mão, cura. Para... Não é isso. É para quê? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Lembra lá do que a gente leu sobre o propósito dele? É para a glória dele. Se eu ou você aparecermos, se alguém diz assim, fulano orou por mim e eu fui curada. Foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor que nós oremos para sermos invisíveis na obra de Deus, para sermos invisíveis, porque na hora que alguém nos enxergar, a glória de Deus foi roubada. A glória de Deus foi roubada. E nós somos os autores disso. Versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita
nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. É muito poder, viu? A gente não tem noção, a gente não tem noção do tamanho do poder. E a coisa mais incrível, aquele poder que movia em Jesus, que arrancou Jesus da morte, é o poder que está em nós. E Jesus disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisa maior do que eu fiz. Você vai fazer coisa maior do que eu fiz, porque Jesus ele não operou como Deus. Ele operou sob a ação do Espírito Santo. Ele, para mostrar, ele foi nosso exemplo. Se ele operasse como Deus, ele não estava sendo exemplo para mim e para você. Ele não estava sendo, mas ele operou sob a ação do Espírito Santo, que é o poder que reside em nós hoje. Mais um pouquinho, vamos para frente. Finalmente, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Gente, ele está dizendo aqui, olha, é o seguinte, vamos contar essa história direito. Existe um negócio chamado igreja. Igreja é um corpo do qual Deus é a cabeça. E imagina, eu e você somos parte disso. Eu e você somos parte do corpo de Cristo. Significa o seguinte, Jesus escolheu ser um conosco. Jesus é Deus, vocês entendem isso, né? São três pessoas, mas é um Deus. Quando Jesus é o cabeça, Deus é o cabeça, o Espírito Santo é o cabeça, porque eles são um, tá? Ele é o cabeça e nós somos o corpo, porque ele escolheu desse jeito. Ele escolheu o tamanho do amor dele, mas o jeito, você ficava assim, por que que ele não faz? Por que que ele bota a gente para fazer? Porque a gente faz tanta coisa troncha, tanta coisa errada, a gente se mete no meio, a gente distrai, a gente era para estar dando uma palavra a quem está triste, mas a gente está tirando um selfie, a gente faz uns negócios assim, era para estar ali, mas agora eu estou comendo na cozinha, era para estar fazendo, a gente faz tudo errado, mas ele escolheu fazer junto conosco, porque ele nos ama. Eu quero levar isso agora um momento aqui para vocês. Vamos embora, minha gente. Ah, não tem que fazer nada, a gente já está conversando, né? Eu não tenho mais o que tirar aqui dos slides, ainda estou no modo antigo de operação. Vamos lá, minha gente, por favor, para eu poder chorar em paz e beber minha água em paz. Falem aí, não vamos perder meio minuto aqui disso. Quem vai? Valéria. Agora, se vamos falar, eu digo que Deus está na área aqui. Então fala, não. Diga, Não, Deus está na área. eu só queria testemunhar e agradecer a Deus, né? Também a você, Kátia, porque enquanto você estava aí falando, eu fiquei assim, me passou um filme, porque eu entrei na igreja, indo para sua casa para estudar a palavra de Deus. Tive essa oportunidade, assim, de tê-la como professora particular. E quando a gente tem a revelação do Evangelho, a gente claramente quer passar isso para outras pessoas, para a minha família, né? E hoje Deus fez muito mais, né? Porque Flávio está aqui e o restante vai chegar em nome de Jesus. E em algum momento o Everton teve no centro de informática junto com o Diogo para o estudo da palavra, né? E isso lá atrás aconteceu e depois parou, mas Deus trouxe o Everton aqui, né? Então, assim, quando você estava lendo, eu comecei a ficar emocionada, porque foi Deus revelando, né, que ele faz, é ele quem faz. Então, eu só queria testemunhar isso. Amém. Amém. É ele que faz. Essa é a frase. É ele que faz, né? Quem vai agora? Eu estou com três mãos aqui. Taninha está na frente, na minha
na minha série aqui. Eu queria. Acho que eu estou aberta aqui duas Bíblias, né? Porque eu gosto de ler, acompanhar você lendo na NVI, mas a minha Bíblia de estudos é NVT. E eu gosto de ir comparando conforme eu leio, sabe? Porque eu acho que aí ela vem saltando aos olhos, né? Porque ela é cheia de comentário fantástico. Então, eu queria só assim mostrar para a gente como é importante, né, a gente dar essa volta em mais de uma versão, em mais de uma coisa, quando a gente quer saber mais, quando a gente tem mais sede disso tudo. E aí eu queria dizer para vocês que o capítulo que você disse que começa com as bênçãos espirituais, aqui na NVT ele fala da maravilhosa graça. É tudo de uma forma repetitiva de dizer, mas é o foco do principal que cada um tira. E eu acho que isso toca muito, enche mais ainda o nosso coração, de você poder ver de várias maneiras como a mensagem vai chegar e vai tocar você naquilo que mais lhe ressaltou aos olhos, né? Então, quando você falou que ele ora, né? Paulo ora por nós. Aí ele diz assim: Paulo pede a sabedoria espiritual. Então, e é um dos pedidos que ele faz, né? Quando você lê. Aí eu só queria deixar isso dito, gente. Procurem mesmo isso, né? Muito bom. Eu, quando vou ler estudando, eu fico com três Bíblias abertas, porque uma, né? E a outra é a mensagem, que às vezes tem algo que está ainda por trás, né? E aí, isso é muito bom. E aí vai dizer assim, poxa, Tânia, eu passei 3 horas lendo dois versículos, que você fica, e aquilo vai entrando, entrando, entrando. Então, foi isso que ressaltou o meu coração, a importância do estudo, que a gente vem aqui com você. Eu fico assim, às vezes eu tenho que ir para o culto de manhã e eu fico querendo ir de tarde, só para ficar o resto da manhã estudando o que você deu para a gente, né? Então, assim, ressaltou aos olhos da gente. Aí eu queria deixar registrado isso, como é importante, né? Numa Bíblia tem aqui um comentário só da oração. E eu vou até recortar e botar lá no grupo, quem quiser olhe, porque é muito lindo mesmo. E o mapinha aqui, exatamente com as cidades que você falou, né? Que ele está tudo pertinho assim, fica bem, ressalta. Aí eu vou botar lá para a gente, para cada um que quiser ter o interesse, tá bom? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Medite mais Kátia, na obrigada. palavra, né? É, isso aí. Amém. Aninha. Oi, bom dia, Kátia. Eu estava com muita expectativa, estou ainda, viu? Nesses próximos domingos, né? Por conta dessa carta de Efésios. E a gente, engraçado, a gente já tem estudado tanto, né, nas caminhadas aí dos seminários de vida e tudo, mas tem um versículo de Efésios que tem realmente, assim, ressaltado para mim nos últimos tempos, sabe? E eu acho que essa carta, especialmente esse capítulo 1, ele responde muito a algumas crises existenciais da gente, porque ele traz muito a questão da significância, né? Quando ele, e para mim, especialmente quando ele fala, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, assim, às vezes a gente fica, por que eu estou aqui nessa terra? Porque eu existo? Porque nada dá certo? Porque eu sou assim. E eu acho que isso é uma revelação, é muito mais do que um entendimento, do que você lê somente, é uma revelação. Então, eu também oro aqui, como Paulo, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que a gente tenha essa revelação da palavra de Deus, né? O que eu sou, quem você é? Nós somos escolhidos de Deus, nós fomos escolhidos, nós temos a redenção dos nossos pecados, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais, assim, a gente já parte de um lugar de vitória, não de um lugar de fracasso, a gente escuta isso, né?
não é que nossa vida aqui eu estou vivendo um fracasso, eu estou passando por isso. É quem nós somos, não é sobre as circunstâncias, é sobre quem nós somos, né? E aí, no final, ele termina falando isso também, que hoje foi o que me saltou os olhos, que ele nos enche em toda e qualquer circunstância. Então, seja o que for que a gente esteja passando hoje, seja qual for a circunstância que você está aqui, você entrou aqui nesse estudo e você está passando por uma situação difícil, mas você está ouvindo aqui a palavra, né? Então, esse recado talvez seja para você. Ele enche toda e qualquer circunstância que você está vivendo hoje, né? Ele preenche o vazio da nossa alma, ele preenche. Meu Deus, é muito lindo tudo isso. Revelação tremenda, né? Jesus amado, é um pipoco. O importante é a gente ficar aqui com essa palavra, né? E refletir sobre ela, porque Deus realmente se revela. Essa é a palavra-chave, né? Ele se revela. Eu fiquei louca com isso. Meu Deus, Deus mostrou a vontade dele, o plano dele todinho aqui para a gente, né? Aleluia. Amém. Obrigada pela presença de todos. Pastorzão, cadê você? Só estou vendo uma parte aqui desse povo. Nem sei. Cadê você? Olha ele. Estou aqui. Eu ia sair agora há pouco, mas eu disse, não, vai dar na hora certinho. Eu vou ficar no elevador ou na garagem, sem sinal. Eu vou esperar aqui. Gente, que bom esse início dessa nova jornada agora, né? Seguir aí em Efésios, temos muito o que realmente mergulhar nisso, temos muito o que aprofundar. Esse é o nosso objetivo aqui, né? É apegar-se às Escrituras no sentido de aprofundar um pouco mais, e não apenas que às vezes a gente cita tantos versículos, né? A gente usa tantos versículos assim, às vezes só por simpatia, ouvir um versículo e estar citando, mas a gente entender o contexto daquilo ali, aonde foi colocado, como essa carta é fantástica. Então, cada uma dessas preciosidades, a gente entendendo e mergulhando, isso sem dúvida vai favorecer, né, o nosso crescimento na palavra. Vamos orar então, vamos colocar diante de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor Deus, pelo início dessa jornada agora, Pai, em Efésios. Queremos sim, Deus, como o Tânia falou, queremos ir além um pouco mais, queremos estudar um pouco mais. Obrigado, porque aqui traz um despertar em cada um de nós, Senhor Deus, da importância de mergulharmos na Tua palavra. Dai-nos, Senhor, hoje um dia na Tua presença, no Teu cuidado, queremos Te adorar comunitariamente, queremos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão pela Tua graça derramada, pelo Teu sangue. Queremos sim, Pai, queremos viver essa experiência comunitária. Dai-nos, Senhor Deus, hoje um dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um ótimo domingo. Amém. Encontramos nas Amém. televisões. Deus abençoe a todos. Amém, Amém. pastorzão. Pô, que bacana. Amém. Amém. Minha semana. Efésios 1 e Efésios 2. Vamos chegar junto. Amém.